Amém? Oremos ao Senhor para nós iniciarmos. Pai, te louvamos, te agradecemos pela tua bondade, pelo teu grande amor. Te agradecemos pela tua misericórdia, pelas nossas vidas. Aqui nós estamos, Senhor, diante dessa grande responsabilidade em ler a tua palavra, em permitir, Senhor, que o teu Espírito Santo fale conosco, ou deixar-nos ser usado pelo Senhor, nós que somos tão falhos, somos tão pecadores, mas o Senhor, pela tua graça e pela tua misericórdia, sempre, ó Deus amado, usa as nossas vidas, usa aqueles que realmente buscam o Senhor. E neste momento nós pedimos a direção do teu Espírito Santo, que nós possamos ser alimentados com esta palavra e todos aqueles que chegarem a esta live possam se sentir abençoados pela palavra do Senhor que será ministrada aos nossos corações neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe a todos. Eu quero compartilhar com você nesta noite uma palavra que está no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, profeta Jeremias, capítulo 29, do versículo 4 até o versículo 14, que diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Observa no primeiro versículo, versículo 4, que o próprio Deus está dizendo: foi eu que deportei vocês, foi eu que levei vocês para a Babilônia. Muitas vezes, nós estamos em certos lugares e nós, às vezes, queremos culpar outras pessoas pelo fato de nós estarmos em determinado lugar e talvez por não estarmos perto de família ou perto dos amigos. Mas lembre-se, Deus ele sempre leva nós para lugares onde Ele quer usar a nossa vida. Aqui, eu entendo assim, Deus deportou o povo de Israel para a Babilônia porque tinha um propósito. No final de tudo nós entendemos, hoje nós podemos entender isso melhor. Talvez este povo não entendiam da forma como nós entendemos hoje, mas o propósito de Deus era que realmente os gentios, aqueles que não eram de Israel, pudessem conhecer o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador. E Deus então usa esse povo, o próprio povo dele, leva cativo para Jerusalém, ou para a Babilônia, para ali esse povo conhecer o Deus de Israel. Lógico que o povo foi para lá porque eles estavam em rebeldia, um castigo de Deus, mas tudo tem um propósito. E o próprio Deus está dizendo que eu deportei vocês de Jerusalém para a Babilônia. Então, fica aqui a primeira reflexão para nós. Nem sempre, ou melhor, nunca somos nós mesmos que tomamos as decisões. Deus sempre está à frente de todas as decisões. E mesmo aquelas que nós parecemos, que nos parece que está tudo errado, né? Mas Deus está no controle. Aí o versículo 5 continua: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para se casar-se com seus filhos e dê suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuem. Olha que interessante. Até o versículo 6. A ordem de Deus: olha, não fique de cabeça baixa, não fique lamuriando, não fique com pensamentos errados, né? Não fique deitado esperando cair do céu alguma coisa. Mas Deus disse para o seu povo, esse povo que estava lá na Babilônia, cativo, tinha saído da sua terra, tinha saído de Jerusalém, agora estavam cativos. E Deus disse para eles: olha, vocês têm que fazer alguma coisa, vocês têm que casar seus filhos, vocês têm que plantar. Resumindo, vocês têm que agir. Vocês não podem esperar que as coisas vão acontecer no estalo de dedo. Vocês precisam fazer alguma coisa. Deus orientando, então, o povo de Israel através desta carta. Isso aqui é uma carta que Jeremias direciona aos líderes
que restavam ainda, que estavam ali na Babilônia. Então Deus envia esta carta através do profeta Jeremias, aconselhando este povo. E nós podemos ver no versículo 4 até o versículo 7, aqui Deus trazendo um conselho para o povo de Israel que estava ali na Babilônia. Faça alguma coisa. O versículo 7 diz assim: busquem a prosperidade da cidade, para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Olha que interessante, que lição do Senhor para nós também. Se nós queremos prosperidade, se nós queremos que os nossos negócios vão bem, não é verdade? O que nós temos que fazer? Orar pela nossa cidade, orar pelo nosso país, orar pelas governâncias, para que eles sejam prósperos, porque a nossa prosperidade depende da prosperidade da cidade. É por isso que é muito importante, quando nós formos escolher os nossos governantes, prefeitos, governadores, presidentes, escolher homens que têm uma mentalidade voltada para a palavra de Deus, que reconhece a Bíblia como um manual de fé, de regra e de prática, que reconhece a palavra de Deus como uma absoluta, porque se os nossos governantes consideram a palavra de Deus como absoluta, facilita muito mais. Isso não quer dizer que Deus também não possa prosperar, porque aqui nós temos um contexto diferente. Nós temos aqui um povo de Deus, escolhido de Deus, dentro de um país onde eles não adoravam a Deus. Mas mesmo assim Deus pede, ore por ele, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dele. Resumindo, onde o povo de Deus está implantado, todas as pessoas são abençoadas. Somos abençoados e também abençoamos aqueles que estão ao nosso redor. Glória a Deus. É interessante isso. Então esse é o conselho de Deus. Nós podemos dividir aqui esses versículos desta forma. Do versículo 4 até o versículo 7, nós temos aqui um conselho de Deus. Do versículo 8 até o versículo 9, nós vamos aqui um alerta de Deus. E do versículo 10 ao versículo 14, nós temos a promessa de Deus. Vamos assim dividir esse texto da palavra do Senhor para a nossa meditação nesta noite. Então o versículo 7 diz assim: busque a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor por ela. Interessante que Deus não aconselha o povo a ficar guerreando contra os babilônios. Eles estavam dentro do país, eles estavam ali como escravos, foram deportados por Deus. E a ordem de Deus era: olha, não enfrenta eles não, vocês vão orar por eles. Vocês vão orar por eles, porque vocês precisam também crescer aqui dentro. Deus estava falando isso porque eles iriam ficar ali 70 anos. Então eles tinham que fazer alguma coisa, senão eles iriam diminuir. Então Deus deu uma ordem: vocês têm que casar, vocês têm que prosperar aqui dentro, vocês têm que plantar e comer dos frutos, né? Então Deus dá uma ordem para eles, um conselho: mesmo vocês estando deportados, escravos aqui dentro, não pare, continue trabalhando, prosperando, e continue orando pela paz, continue orando pelo governo da Babilônia, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade da Babilônia. Interessante. Vamos então observar isso. Se nós queremos bênçãos, queremos prosperidade nas nossas vidas, aqui está um conselho de Deus. Vamos orar pela nossa governância, vamos usar essa expressão. Vamos orar pelo nosso prefeito, vamos orar pelos nossos vereadores, vamos orar, vamos parar de criticar, vamos orar pelo nosso presidente, né? Vamos orar pelo nosso governador. É o papel da igreja. Eu não vejo a igreja enfrentando, eu não vejo a igreja questionando, não vejo. Eu vejo a igreja orando, e quando a igreja ora, Deus age ao seu favor. Do versículo 8 até o versículo 9, nós vamos ver aqui nessa carta de Jeremias, um alerta de Deus para o povo que estava ali deportado. O povo estava ali exilado, e Deus diz assim:
Porque assim diz o Senhor, no versículo 8, porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, não deixe que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Interessante, que sempre haverá, sempre houve, sempre haverá falsos profetas. Pessoas que se dizem profetas, pessoas que se dizem homens e mulheres de Deus, tentando nos enganar. Está aqui, a Bíblia está dizendo. Tome cuidado com esses adivinhos, porque com certeza tinha pessoas ali falando, profetizando, olha, fique tranquilo, vai acontecer daqui 1 ano, 2 anos, nós vamos sair daqui. Mas não, tinha uma promessa de Deus de 70 anos, quer dizer, Deus sabia que muitos profetas ali estavam profetizando algo que não era verdade, falsos profetas. Então Deus traz um alerta para o povo, tome cuidado com esses. No versículo 8 diz assim, vou ler de novo, porque assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, não deixe que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem, não dê atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Quer dizer, vocês ficam sonhando com coisas que não tem nada a ver. Existe um propósito, vamos só esperar. A única ordem de Deus aqui é para que o povo continuasse orando, esperando do Senhor. E ter cuidado com os falsos profetas. Versículo 9. Eles estão profetizando mentiras em meu nome, eu não os enviei, declara o Senhor. Então Deus está, através desta carta que Jeremias está escrevendo, Deus falando com o povo, orientando o povo. Primeiro Deus aconselha o povo, olha, não pare, vocês estão aí escravos numa terra estranha, mas não pare, vocês não podem diminuir, você tem que aumentar o número de vocês, você tem que casar, você tem que ter filhos, vocês têm que plantar para que vocês possam colher, vocês não podem parar. E aí Deus traz um alerta, vocês não podem dar ouvidos aos falsos profetas, aqueles que só profetizam coisas boas. Não tem esses profetas que só falam coisas boas, só profetiza chaves de vitória, só profetiza muralhas sendo derrubadas? Não, cuidado com esses falsos profetas. Jesus foi bem claro nesta palavra, ou melhor, Deus foi bem claro nessa palavra, que nós temos que ter cuidado com os falsos profetas. E quem são os falsos profetas? Aqueles que não levam a palavra de Deus como ela tem que ser levada, ou pregue a palavra de Deus como ela tem que ser pregada. Aqueles que só pregam aquilo que massageia o nosso ego, esses são falsos profetas. Aqueles que dizem a verdade, esses sim são os verdadeiros profetas do Senhor. Então nós temos que olhar para a palavra, nós temos que ver o que a palavra nos diz, qual que é a orientação de Deus para as nossas vidas nesses últimos dias. Será que Deus nos escolheu só para termos vida boa? Será que Deus nos escolheu só para nos encher de bênção? Não é, meu irmão. Deus nos escolheu para sermos soldados. Deus nos escolheu para ser guerreiros, fortes, valentes, disposto até a morte de cruz, se preciso for. Deus nos chamou para isso, para defender o Evangelho, aleluia, para sermos testemunhas deles. Então, o verdadeiro profeta vai dizer para você, olha, seja realmente testemunha do Senhor. A palavra testemunhas, ela tem o significado no original de mártire. Vós serão minhas testemunhas. Então, longe de querer falar só coisas que massageiam o nosso ego, a palavra de Deus, na realidade, ela está nos alertando, seja firme, seja constante, seja perseverantes, não dê atenção aos falsos profetas. Existe uma realidade, nós estamos vivendo o início, talvez, de uma realidade que muitos não esperam, de cada dia mais as coisas se complicarem ainda mais. Nós estamos vendo o cumprimento da palavra e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. E aí, como é que fica? Se o amor esfria,
que pode acontecer conosco? O que pode acontecer com a humanidade? O que será que vem por aí daqui mais alguns anos? Nós que conhecemos a palavra, nós sabemos que nos últimos dias se cumprirão a palavra do Senhor. Nós sabemos que há de vir o Senhor Jesus, mas a sua palavra é bem clara, que antes dele arrebatar a igreja, grandes coisas iriam acontecer, sinais no céu e na terra irão acontecer. Não fique assustado com coisas que acontecem nessa terra. Estejamos preparados para morar com Jesus. Aqui então, nesse texto, voltando aqui a Jeremias, Deus dá esse alerta para o povo e alerta para nós também. Cuidado, cuidado com os falsos profetas. Cuidado com aqueles que só querem massagear seu ego, só quer te conquistar para o benefício próprio. Cuidado. Vamos pregar a palavra, vamos ver o que Deus está nos dizendo. Aqui, olha, o povo dele foi levado cativo para a Babilônia. Deus disse, não pare, continue plantando, continue gerando filhos, prospere, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade da Babilônia. Quer dizer, ore pelo presidente, ore pelo governo da sua cidade, do seu país. Esse é o alerta. Igreja, nós temos simplesmente que orar e buscar a ajuda de Deus. É Ele que faz cair codornizes do céu, como diz a palavra, é Ele que faz chover maná, é Ele que faz cair pedras sobre os inimigos, assim como está relatado aqui no Velho Testamento, Deus agindo em favor do seu povo. Quando o seu povo ora, Deus derruba as muralhas. O papel da igreja é orar, é clamar, é buscar. O papel da igreja não é confrontar os nossos governantes, o papel da igreja é orar. Está aí uma lição, um alerta para todos nós. E aí, por fim, no versículo 10 ao versículo 14, o Senhor traz aqui uma promessa para o povo. Essa promessa é maravilhosa, eu gosto muito desse texto, quando ele diz assim, versículo 10, Jeremias 29, versículo 10. Assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Aleluia. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Olha bem, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Plano de dar-lhe esperança em um futuro. Esses são os planos de Deus. Observa bem, Deus traz um alerta, Deus traz aqui um conselho, Deus agora faz uma promessa. Se vocês se atentarem para aquilo que eu estou falando, se vocês derem ouvido para aquilo que eu estou falando e fazer realmente o que eu estou pedindo, esta é a promessa para vocês. Porque sou eu que sei os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar, não de causar dano. De repente, alguém pode pensar, mas pastor, mas eles estavam ali no cativeiro. Mas, como eu sempre digo, é Ele que sabe, a palavra diz, né? É Ele que sabe os planos que tem para nós. Todo o processo de Deus, observa bem, todo o processo de crescimento de Deus, vamos pegar aqui com base na natureza, como que temos um pé de milho, por exemplo, vamos colocar aqui um pé de milho com várias espigas de milho, prosperidade, através de um grão de milho, o agricultor planta um grão de milho e ali nasce um pé de milho com várias espigas e muitos grãos em cada espigas. Mas para que isso pudesse acontecer, para que essa prosperidade viesse, um grão teve que ser sacrificado. Um grão de milho teve que morrer. Está vendo aí? Então, às vezes, Deus permite que nós passemos por momentos difíceis. Às vezes, Deus permite que nós também sejamos enterrados, no bom sentido da palavra, como um grão de milho, e ali nós possamos crescer futuramente, prosperar. Às vezes, Deus permite você passar por circunstâncias difíceis, mas se você confiar em Deus, como diz a palavra, sou eu que sei os planos que tem para vocês. É Deus que sabe os planos que tem para nós. Ele conhece. Nós somos teus filhos. Ele sabe exatamente
quantas veias tem dentro do nosso coração, Ele sabe exatamente quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, exatamente, sabe de tudo. É nele que nós temos que confiar. Por isso, queridos, diante dessa carta de Jeremias ao povo exilado ali na Babilônia, nós também podemos aprender muitas coisas. Se é Deus que sabe, então nós temos que confiar nele, mesmo estando no deserto, mesmo estando exilado, mesmo as circunstâncias não estejam favoráveis, né? Aquilo que nós desejamos, nós temos que continuar prosperando, trabalhando, orando, enfim, não podemos parar, porque é aí que Deus vai nos honrar. Glória a Deus. E o versículo continua dizendo, versículo 12: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Eu os ouvirei. Se nós entendermos os planos de Deus, se nós entendermos aquilo que Deus está fazendo, se nós entendermos que somos o teu povo e como o teu povo, Ele nos leva para lugares distantes às vezes, assim como Ele levou o povo de Israel para a Babilônia. Deus tinha um plano. O plano principal aqui, assim penso eu, talvez alguns teólogos de plantão podem desconcordar, mas o plano principal de Deus era tornar conhecido da Babilônia, esse Deus de Israel pudesse ser conhecido ali dentro da Babilônia. Deus usou o seu povo para isso. E com certeza, o povo da Babilônia puderam ver o que Deus fez na vida deste povo. Como Deus tirou este povo da Babilônia 70 anos depois. Tenho certeza que os babilônicos conheceram o Deus de Israel e puderam, quem sabe, muitos ali se converterem ao Deus de Israel. Mas Deus usou alguém, usou uma nação. E Deus pode usar você, Deus pode me usar para levar a lugares que você pensa, não, mas não posso estar aqui, não deveria ser eu. Mas é você, sou eu, somos nós. Deus nos escolheu para um propósito. E o propósito é fazer conhecido o Evangelho de Jesus a esta nação. Aonde você estiver, seja luz. Aonde nós estivermos, sejamos luz, sejamos pregadores da palavra de Jesus Cristo. Jesus precisa ser conhecido por todos nos 4 cantos da terra. Não importa onde você esteja, se é no seu trabalho, se é na sua escola ou se é na sua família. Talvez a sua família, nem todos são convertidos a Jesus. Lembre-se disso. Talvez você esteja vivendo essa dificuldade do povo de Israel. Em vez de você murmurar, faça como esse povo fez. Ore. Ore pelo governante, ore pelo prefeito, ore pelo seu pai, ore pela sua mãe. Ore por aqueles que estão ao seu lado e que aparentemente parece que estão te amedrontando ou te aprisionando, né? Não tem aquelas pessoas que só querem o nosso mal, aquelas pessoas que só querem a nossa destruição. Ore por eles, vamos continuar orando. Esse é o papel, aleluia. Esse é o nosso papel como cristão, como servos do Senhor. Orar para que Deus possa prosperar as nossas vidas. E como disse o Senhor aqui nesse texto, se nós queremos a prosperidade, nós temos que orar pela prosperidade daqueles que estão ao nosso redor. Orarmos pela prosperidade da nossa cidade, principalmente onde nós estamos. Porque se a nossa cidade for próspera, todos nós seremos prósperos. Todos nós seremos prósperos. É por isso que eu gosto sempre de citar isso. Gosto sempre de orar pelo nosso prefeito, vereadores, governadores, deputados. Eu oro sempre por isso. É o meu papel como igreja, é o nosso papel como igreja fazer a nossa parte. E para encerrarmos aqui a nossa live, no versículo 13, diz assim: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Olha só, não é de qualquer maneira. Você tem que procurar a Deus de todo o coração. Você tem que entender, aleluia, que Deus, Ele exige de nós esse tempo único, né? Esse tempo a sós com Ele. Não é na correria, é tirar o nosso momento com Deus.
nosso tempo com Deus. Fazer sempre uma lista da prioridade. Quais são as nossas prioridades? Deus, família, trabalho, e aí vai, você pode colocar o resto. Mas nunca esqueça que Deus está no topo da lista de prioridades. Família em segundo plano, trabalho em terceiro plano. Lembre-se disso. Se Deus está em primeiro plano, o que você tem que fazer todos os dias? Lembrar dele, agradecer a ele. Senhor, mais um dia que o Senhor me deu, mais um dia para eu trabalhar, mais um dia para eu falar do Senhor ou transmitir a mensagem do Senhor através das minhas ações, através dos meus olhares, através das minhas atitudes, através do meu falar. Mais um dia que o Senhor nos deu. E o texto diz claramente, se nós buscarmos de todo o coração, não é de qualquer maneira. E versículo 14, Deus diz assim, eu me deixarei ser encontrado por vocês. Olha que interessante. Não é nós que encontramos Deus. Ele permite que nós o encontramos, porque Ele é onisciente, onipresente, Ele é o Todo-Poderoso. Nós não podemos dominar a Deus. Nós não conseguimos carregar Deus num pingente. Nós não conseguimos carregar Deus numa imagem. Não, Deus é poderoso, está em todos os lugares. Deus não pode ser carregado por nós. Se você está carregando o seu Deus na sua mão, isso é idolatria. Isso não é Deus, isso é um ídolo. Deus, Ele não pode ser carregado por nós, é nós que somos carregados por Ele. Lembre-se disso. Tudo aquilo que você carrega na mão e acha que é o seu Deus é idolatria. Isso é idolatria, isso não é Deus. Por isso que Ele fala assim, eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta da casa do cativeiro. Aleluia. Eu os reunirei de volta às nações e todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Promessa. Então nós vemos aqui do versículo 10 ao versículo 14, promessas de Deus. Promessa do Senhor para aqueles que andam nos seus caminhos e ouvem a sua palavra. Então, trazendo aqui um resumo daquilo que nós falamos do versículo 4 até o versículo 7, um conselho do Senhor para aqueles que estavam exilados, para nós, não parem, continue lutando, continue trabalhando, continue gerando filhos, a prosperidade de vocês depende da prosperidade da onde vocês estão. Depois Deus nos deu um alerta nessa palavra, olha, cuidado com os falsos profetas, não dê ouvidos àqueles que só querem massagear o seu ego, mas leia a palavra, esteja consciente da realidade que nós estamos vivendo. Há um tempo para todas as coisas, como diz Eclesiastes capítulo 3, há tempo para todas as coisas debaixo do sol. E por último, nós vemos aqui a promessa de Deus para aqueles que seguem as orientações de Deus. São essas palavras que eu queria transmitir para você nesta noite. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te proteja, que o Senhor nos dê sabedoria para podermos cada dia mais seguir a Tua palavra, fazermos a Tua vontade. Você que está aí online nesse momento, por favor, dê o seu like, compartilhe essa live para que mais pessoas possam assistir e o nome do Senhor ser glorificado. Eu gostaria de orar por você que está me acompanhando nesta live. Eu quero orar com você. Deus tem feito grandes coisas nos últimos dias e Deus continuará fazendo. Se nós oramos com fé e confiança, Deus vai fazer. Amém? Então você que está aí do outro lado, ore juntamente comigo, tá bom? Não é a minha oração, pelo amor de Deus, não pense assim. A oração de um justo vale muito em seu efeito. Quem são justos? Todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Se você crê no Senhor Jesus, você é um justo, é um justificado por Cristo. Então, eu não sou melhor do que ninguém, tá bom? Sou um servo do Senhor e nós vamos orar junto para que o nome do Senhor seja glorificado neste momento. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos, nós te agradecemos e creio, Pai, que esta palavra chegou ao encontro dos nossos corações. Nós oramos pelos ouvintes desta live, por aqueles que ainda vão ouvir. Ó Deus, que o Senhor esteja fazendo a Tua vontade e Teu querer no nome do Senhor Jesus. Nós possamos cada dia mais entender os planos que o Senhor tem para as nossas vidas. Ó Deus, mesmo nós estando em lugares que às vezes parece não ser o lugar certo,
mas que o Senhor nos oriente, que nós possamos trabalhar, prosperar, continuar gerando no lugar onde nós estamos, para que o Senhor possa nos abençoar. Que assim diz na Tua palavra, Pai, que é o Senhor que sabe os planos que tem para nós. E são planos de nos prosperar, não de nos trazer danos. Assim diz a Tua palavra. Assim nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos. Eu agradeço você que esteve conosco. Eu não posso ver todos aqui, eu vou tentar. Irmã Luzia está aqui, irmão José Paulo está aqui, irmão Edson Agripino. Eu só consigo ver até agora esses comentários. Se tiver mais alguém aí, pode comentar, que eu vou ver depois. Amém? Forte abraço para todos os irmãos, que Deus assim nos abençoe, no nome do Senhor Jesus. Amém.